trabalho híbrido. O mérito, ele é uma verdade, desde que a gente parta do mesmo lugar. Então a gente associou muito trabalho a sofrimento. Reforçar cada vez mais essa importância do bem-estar holístico. Qual é essa relação que as mulheres têm com o trabalho e naturalizar a maternidade, né? Salve, salve galera dos 4 cantos do Brasil, salve a galera online, salve a galera do presencial. Galera, sou Del Moraes, produtor de eventos do Grupo Top RH. Antes da gente começar, vamos ao nosso network digital. Vocês que estão no online, coloca aí para nós de onde vocês estão falando, o cargo de vocês, são profissionais de RH, perfil do LinkedIn. Eu já vi a lista e sei que tem uma galera do Vale do Paraíba. Eu sou do Vale do Paraíba, sou de Jacareí. Eu vi que tem uma galera de Taubaté, Pindamonhangaba, São José dos Campos. Se essa galera estiver online, coloca aí pra gente. E também vi que já tem no online uma pessoa de Portugal. Olha que legal, a gente chegando em Portugal. Sejam bem-vindos. E para a gente dar o tempo para essa galera chegar, eu vou falar para vocês que estão aqui no presencial e para vocês que estão do online um pouquinho do Grupo Top RH. Então vamos lá. Grupo Top RH, ele reúne todas essas soluções para vocês. Então vamos começar pelo RH Top Talks. É um evento que a gente vai fazer agora em novembro, dia 7 de novembro. Todos vocês estão convidados a conhecer um pouco mais. A gente está desenhando uma grade bem legal para vocês. Vai ser o 3º ano, se eu não me engano, do RH Top Talks. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais para vocês saberem mais sobre esse evento que está bem bacana, viu, para esse ano. O RH para Você Cast é o nosso podcast. A gente tem mais de 100 podcasts já gravados. Então, é interessante para vocês que estão em busca de desenvolvimento profissional ouvir o nosso podcast. Guia RH é um guia de fornecedores de RH. Ele é online, então vocês podem acessar também para vocês conhecerem fornecedores. Estão precisando contratar uma empresa? Vai lá no Guia RH. RH Top Sync. Esse evento está mais próximo. A gente vai ter agora dia 10 de setembro. O que é esse evento? Nós temos os indicados ao prêmio Top of Mind de RH. E eles têm direito a participar de uma roda de conversa. Então, a gente tem 6 trilhas que são gestão e estratégia, tecnologia e inovação, tendências do futuro, atração e employee experience, treinamento e desenvolvimento e ESG. Então, dentro dessas trilhas, a gente tem salas de conversa que a gente está fazendo para vocês. Olha, eu já assisti algumas e tem coisa bem bacana, bem legal, bem interessante. Tá? Então, vocês também podem acessar através das nossas redes sociais e saber um pouco mais como se inscrever. É gratuito, tá? Um evento online, dia 10 de setembro, gratuito. Vamos ver o que mais que a gente tem que pode falar, que seja interessante para vocês. Os eleitos que vocês receberam aqui no presencial, vocês receberam o impresso, e vocês que estão no online podem baixar esse guia acessando o site do Prêmio Top of Mind de RH. Tá bom?
E o encontro, que é o evento que vocês estão aqui. É um evento que iniciou em 2009, presencial, totalmente presencial. Com a pandemia, a gente o transformou em online e agora é o híbrido. Então, a gente recebe vocês aqui e a gente recebe a galera do outro lado, porque o objetivo do Grupo Top RH é trazer desenvolvimento profissional para vocês todos. E para a gente não tem limites, como vocês viram, tem gente de Portugal assistindo. Então, para a gente é muito legal isso, tá bom? Sugestões de temas, vocês que estão aqui, vocês que estão no online, por favor, vocês vão receber uma pesquisa. Então, vocês podem ir lá na pesquisa colocar sugestões de temas para que a gente possa trazer para vocês. Porque o encontro ele acontece uma vez por mês. Então, a gente tem agora agosto, setembro, outubro e novembro. Então, vocês podem sugerir temas que a gente vai atrás dos palestrantes para poderem falar para vocês. Certificado, vocês também receberão por e-mail o certificado. Tá bom? Para todos vocês, online e vocês que estão aqui no presencial. O que mais que eu preciso falar? Top of Mind de RH, que eu até citei aqui, que é a maior premiação do mercado de recursos humanos. Quem é de RH aqui? Eu acho que todos, né, que eu já falei. Ó, você já faz parte do colégio eleitoral, né? Quem ainda não faz parte, acesse o site do prêmio, topofminddrh.com.br. A gente tem um QR Code, então todos vocês podem fazer parte do colégio eleitoral. A gente tem 31 categorias, entre empresas fornecedoras, empresas com práticas reconhecidas e profissionais. Então, se vocês quiserem conhecer quem são os 150. Isso? 155. Os 155 indicados, acessem o site e votem, né, nas empresas que vocês têm conhecimento. Quero também convidá-los para o próximo encontro, dia 22 de agosto. E a gente tem uma novidade. Vai ser um encontro diferenciado. Ele vai começar mais cedo, vai ser aqui na sede da São Paulo. Vai começar mais cedo, vai começar às 9 horas. Então, a gente vai ter uma palestra normal, né? uma explanação normal. Depois, a gente encerra. E aí, para vocês do presencial, a gente vai ter uma atividade. Como se fosse um workshop, alguma coisa nesse sentido, de mais ou menos 1 hora. Então, é bastante interessante. A gente está trazendo... Esse título ainda é provisório, mas pode ser que seja ele, tá? Mas para vocês terem um norte do que a gente vai trazer, como o RH pode ajudar os colaboradores a identificarem sinais do burnout e como reverter esse cenário. A gente está trazendo a psicóloga Adriana Calil, tá? Então, vocês também podem ficar ligados nas nossas redes sociais e façam inscrição, porque vai ser diferente, vai ser bem bacana, vai ser bem proveitoso para todo mundo que estiver presente aqui. Agradeço a São Paulo pela cessão do espaço, mais uma vez, a gente já tem uma parceria com eles de anos, então agradeço mais uma vez o espaço e todo esse cafezinho bacana que está ali atrás, né? Que vocês do presencial saborearam, o pessoal do online, infelizmente, não. Vocês têm que vir para São Paulo para poder curtir esse cafezinho bom. Acho que é isso, então vamos lá. Perguntas. Eu combinei com a palestrante, então ela vai fazer toda a palestra e, ao final, ela responde tanto as perguntas de vocês, aqui no presencial, quanto no online. Podem colocar no chat, tá? As perguntas, que depois ela as responde no final. Então, vamos lá. Hoje nós temos, então, a Dayana Patrocínio falando sobre a tecnologia como fator-chave na atração e retenção de talentos. Ela é executiva de negócios no InfoJobs e Pandapé. Seja bem-vinda, Dayana, por favor. Perdão, isso. Vamos soltar o vídeo do InfoJobs primeiro. Isso aí. Ao vivo tem disso, né, gente? Olha que eu estou seguindo o roteiro, mas ele sempre puxa a minha orelha. Eu sempre esqueço de alguma coisa.
E agora sim, por favor, Daiana. Bom dia, gente. Deu para ver que eu já estou um pouco congestionada, né? Mas vai dar tudo certo. Primeiro, obrigada, Encontro, pelo convite. Para a gente é muito importante estar aqui, poder falar um pouco sobre como a tecnologia ela auxilia no processo de atração e retenção de talento. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro tecnologia, é algo que me instiga, e aí voltado para RH, que é minha área de formação, isso faz com que o processo ele fique ainda mais atrativo, tá? E aqui, o comando é meu, né? Tá certo? E aí, me apresentando, eu sou a Daiana Patrocínio, sou executiva de negócios no InfoJobs. Na verdade, este ano eu fiz 10 anos de InfoJobs. Então, de 20 anos que o InfoJobs está no mercado, eu tenho 10 atuando na empresa. E aí, há mais de 8 anos, eu venho atuando com empresas de grande porte, entregando soluções tecnológicas. Então, auxiliando essas empresas a encontrar os melhores candidatos e os candidatos, consequentemente, conseguir uma oportunidade também. E aí, é legal a gente, antes mesmo de eu entrar no tema, trazer um pouco do que o vídeo mostrou para vocês, essa estrutura e o que tem por trás de InfoJobs e o que tem por trás de Pandapé. Então, para quem não sabe, o InfoJobs ele é uma multinacional, a gente faz parte do grupo Red Arbor, onde a nossa matriz fica lá em Barcelona, na Espanha. Nós estamos em todos esses países e a gente faz parte do segundo maior grupo de empregos do mundo. Então, o InfoJobs como um todo, dentro desses 20 anos que a gente está no mercado, a gente se consolidou dentro disso, não só com a nossa marca, mas hoje alcançando um número de mais de 56 milhões de pessoas cadastradas dentro do nosso portal. Então, a gente vem de uma bagagem muito grande, e aí, pensando nisso, né, pensando na estrutura que a gente já tinha como ferramenta, a gente desenvolveu o Pandapé, que é essa tecnologia por trás desse processo de recrutamento e seleção. Então, aí a gente vem com o Pandapé ATS, que é o software de recrutamento e seleção, que eu acredito que vocês já estejam familiarizados, né? Porque todo mundo aqui é RH, e o HCM comportando todo o ecossistema do RH. E aí a gente sabe como que funciona hoje, né? As empresas hoje precisam de diversas ferramentas para fazer um processo. Então, é uma ferramenta para fazer a folha de ponto, é uma ferramenta para fazer a parte de contratação, é uma ferramenta para fazer a parte de atração. Hoje, o Pandapé, uma única ferramenta, ele comporta, então, desde a requisição, atração de candidato, até a admissão digital, que além da admissão digital, a gente faz o desenvolvimento e engajamento deste candidato, tá? E aí eu vou passar isso mais para frente, então só dando aqui um overview do que eu vou falar um pouquinho. E aí, é legal vocês saberem que o InfoJobs, como 4 anos consecutivos, a gente ganhou o Top of Mind de RH, e pela pesquisa Kantar, a gente ganhou também com 4 vezes consecutivas. Então, quando a gente pensa em emprego, quando vocês pensam em emprego, o que vem? A pesquisa que foi feita com as pessoas foi essa. Quando vocês pensam em emprego, o que vem na mente de vocês? InfoJobs. Ah, onde você vai deixar o seu currículo? InfoJobs. Então, a gente, em questão de audiência, a gente tem um alcance muito grande e a gente é muito conhecido. E aí, eu quero levar vocês para uma reflexão, né, que é onde a gente vai entrar no tema. E antes mesmo da gente entrar 100% no tema, eu acho que é legal trazer vocês para essa reflexão, tá? A ideia é a gente voltar num passado não tão distante, onde a gente tinha aí um processo de escassez que ele atingiu o nível mais alto dos últimos 17 anos. Então, quando a gente fala de escassez, olhando para aqui o cenário em que a gente tem lá de 2014 em diante para frente, a gente enfrentou a pandemia, a gente entendeu que 4 em cada 5 empregadores relatam dificuldade para encontrar os talentos. Então, aqui existiu eu acredito que vocês sentem isso, vocês que trabalham com RH, eu acho que sabem na dor, no dia a dia, o que pega para vocês, porque às vezes tem ali o processo, mas está faltando um candidato basicamente qualificado para preencher aquela vaga, né? A gente sabe que isso é uma realidade. E essa escassez de talento em 2024, ela foi ligeiramente menos severa do que a gente teve, mas ainda assim é mais do que o dobro do que a gente enfrentou há 10 anos atrás, que foi lá em 2014.
E aí, a gente olha para um cenário em que o Brasil ele é o país que está na 11ª posição com mais problemas para o preenchimento de vagas. E aí é a realidade que a gente enfrenta hoje mesmo, né? A gente tem, de fato, dificuldade, o tempo de SLA dessas vagas, ele acaba sendo ainda maior, o gestor, ele não quer saber, né? A gente está ali no recrutamento, ele fala, ó, preciso para ontem, ele simplesmente dá a vaga para a gente que está ali na parte de recrutamento e a gente tem que se virar para entregar o quanto antes, né? O mais breve possível. E aí a gente vem com essa realidade, que o Brasil, a gente está nessa posição e a gente tem muita dificuldade, de fato, para fechar essas vagas. E aí existem diversos fatores para que isso aconteça. E quais são esses fatores? A gente percebe que hoje, depois da pandemia, mudou o comportamento dos nossos candidatos também, né? Hoje a gente passou a dar mais importância para outras coisas. O que importa hoje para a maioria dos candidatos é que eu quero hoje uma oportunidade que tenha conciliação com a minha vida particular, né? Porque a gente que viveu pandemia, a gente viveu dentro de casa, a gente passou também a dar importância para outras coisas. Então aqui a gente consegue enxergar que os candidatos eles estão mudando as prioridades. Então, hoje, o que é importante para mim? O que é importante para o seu candidato? Né? Então, aqui a gente percebe uma mudança de comportamento como um todo. A generalização, então, do trabalho remoto, que muda todas as regras de trabalho. Eu não sei como que vocês estão no dia a dia. O InfoJobs, por exemplo, ele voltou algumas áreas. Hoje ela é 100% presencial. A minha área é no formato híbrido, mas eu percebo que, com as empresas que eu atuo, a maioria das pessoas não conseguem mais fechar vaga porque o formato voltou a ser 100% presencial. E hoje as pessoas, o que eles querem? Está passando por isso também, né? É a realidade, né, que a gente está vivendo. E hoje as pessoas, os candidatos, eles estão dando preferência para essas vagas que são 100% remoto, para eles trabalharem de onde eles quiserem trabalhar. E nós, como empresa, hoje, aquela coisa do jogo virou, né? A gente está mais se adequando ao formato do candidato do que, de fato, o candidato se adequando ao formato da empresa. E isso é uma realidade que a gente está vivendo. E aí, depois da pandemia, muitas e muitas pessoas mudaram seus objetivos. Hoje é muito mais importante para mim passar a maior parte do tempo dentro da minha casa, no meu caso, cuidando das minhas plantas, entendeu? Eu prefiro 1000 vezes hoje ficar dentro de casa, fazer esse formato de trabalho remoto, do que estar no presencial. Tem todo esse desgaste de deslocamento, a gente sabe que o trânsito de São Paulo e de várias outras regiões é complicado, então a gente dá uma preferência para isso, e muitas das pessoas também têm esse novo objetivo. E além disso, os candidatos eles passam a ter poder de escolha. Então, eu vou escolher onde eu quero trabalhar. Hoje, e eu vou mostrar para vocês mais para frente, que os candidatos, antes mesmo deles se aplicarem, e esse é um comportamento nosso também, comportamento de compra que a gente tem, que é o quê? Quando a gente vai buscar uma vaga de emprego, o que a gente faz? Hoje vai buscar para saber qual que é a reputação dessa empresa. Então, eu quero saber como que é trabalhar nessa empresa, o que estão dizendo. É a mesma coisa que a gente faz quando vai comprar alguma coisa. Então, eu vou pesquisar para saber os comentários, para saber o que falam. E aí, isso muda e vem com o poder de escolha do próprio candidato. Tá? E aí a gente vem lá com o crescimento das posições informais e freelancers, né? A gente consegue enquadrar no nosso negócio também, aí aparece um freela aqui, um freela ali, e a gente vai fazendo esse processo, que é onde a gente também consegue ganhar dinheiro e conciliar com as nossas coisas, né? E aí a gente vem de uma mudança em que, depois de todos esses fatores que a gente entendeu, né, que o comportamento das pessoas ele mudou, o RH ele não pôde também ficar parado. Então o RH ele também mudou. E aí a gente entra na era do RH 5.0, em que o foco é única e exclusivamente pessoas. Então, tudo que a gente vai falar aqui para frente, tudo que eu vou falar para vocês aqui para frente, o foco é pessoas. E aí a gente tem a tecnologia como uma grande aliada nesse processo. Então, a gente sabe que sem tecnologia, hoje, todos os processos eles ficaram obsoletos, né, gente? Não tem como. Hoje é humanamente impossível a gente fazer um processo em que a gente consiga dar uma devolutiva, fazer um processo em que a gente consiga ser assertivo, fazer um processo sem tecnologia, né? Mesmo porque a gente está falando de muito tempo do recrutador,
né? O tempo que vai levar para fazer ali todas as etapas, análises de perfil como um todo, e também em questão de retorno, né? Hoje é humanamente impossível a gente conseguir de forma assertiva falar com todo mundo, e a gente vai ver o quanto isso impacta também a experiência do candidato quando a gente deixa de dar retorno. Então, pensando que o foco são pessoas, a gente tem duas questões muito importantes aqui. É o Candidate Experience, em que a influência da experiência do candidato para a marca empregadora. Então, a gente vai entender o quão é importante que vocês, como empresa, se preocupem no processo do candidato para que a experiência dele seja um fator positivo para a marca empregadora de vocês. E aí, quando a gente vem de Employee Experience, em que o colaborador ele passa a ser o foco central das decisões tomadas pelos recursos humanos. E aí, mais uma vez, a gente volta. O foco são única e exclusivamente pessoas. E aí, falando um pouco de Candidate Experience, só um minuto que eu preciso beber água. Falando de Candidate Experience, uma pesquisa feita pelo Employer Brand Brasil, a gente identificou que 43% dos candidatos dizem que são mais propensos a nunca mais se candidatar a uma empresa após uma experiência negativa. E isso acontece com a gente como consumidor no todo, certo? Então, se eu tenho uma experiência ruim, normalmente eu falo, quando a experiência é boa, eu falo para uma, duas amigas, olha, eu comprei um negócio ali, foi super legal, né? Mas quando a experiência é ruim, o que a gente faz? A gente vai lá para o antigo Twitter, né? A gente vai para o X, fazer um super comentário, a gente quer falar para o maior número de pessoas possível que a gente não teve uma experiência boa, né, com aquilo. E com os candidatos não é diferente. Se ele tem uma experiência ruim de candidatura com a sua empresa, automaticamente ele vai propagar isso, né? Isso é algo que é automático, certo? 59% dizem que são mais propensos a dizer a outros para não se inscreverem na vaga. Então, eu vou devagar, para o maior número de pessoas, não se inscreve nessa empresa não, porque eles não dão feedback, ou não se inscreve nessa empresa porque tem um monte de etapas no processo, ou não se inscreve por diversos e outros motivos, tá? E aí 42% deles dizem que são menos propensos a comprar produtos da empresa. Então aí eu não sou nem mais candidata, já passei por essa etapa, mas se a empresa, que eu não tive uma boa experiência, como uma futura colaboradora, ele vende um produto, eu sou propensa a não querer mais comprar esse produto pela experiência ruim que eu tive para uma oportunidade. Então, aqui a gente vai entender a importância de manter e fazer com que o candidato ele tenha uma boa experiência para que ele consiga propagar a nossa marca empregadora. E aí, como que funciona esse processo de Candidate Experience? A gente vem pelo processo simples, né? O candidato, ele vai lá, inicia pela busca de vaga, então ele vai ver o anúncio da sua vaga nos portais, nos canais, ele passa pelo processo de candidatura, onde a gente tem... e é importante a gente evidenciar para que o candidato ele tenha uma boa experiência, é que em todas as etapas do processo exista uma comunicação, porque hoje as pessoas eles querem se sentir pertencentes, gente. Hoje as pessoas querem fazer parte do processo como um todo. Então é importante para ele saber, na vaga que ele está se aplicando, o que vai acontecer depois. Me apliquei para essa vaga aqui simplesmente, mas depois daqui, o que vai acontecer? Qual que é a próxima etapa do meu processo? Ou receber uma mensagem de boas-vindas ao processo seletivo. Isso é algo que faz com que o candidato já mude a percepção dele em relação à empresa. E é algo que é muito simples, que com a tecnologia a gente consegue programar a ferramenta para fazer um disparo de uma mensagem automática, simples, nominal a ele. Então é algo que já muda ali a experiência do candidato como um todo. Opa, deixa eu só voltar. E aí ele passa pelo processo de entrevista, e aí a gente vem para o feedback, que é muito importante. A gente cansa de ver no LinkedIn as pessoas reclamando do quê? Falta de feedback. Né? Então, a pessoa se aplicou para a vaga e não teve retorno do processo, não soube mais de nada, ou mandou uma informação ali para o recrutador e o recrutador ele não retornou. Então, a gente sabe o quão importante é. E aí a gente vem para a parte de onboarding, onde a gente já vai fazer com que o candidato ele passe pelo processo interno da empresa e aonde a gente vai para a parte de análise, virando e já voltando para a parte estratégica da empresa.
E aí, o porquê, né, que a gente tem que oferecer uma boa experiência para o candidato. E aí, pensando na gente como empresa, tá? Por que eu, como empresa, tenho que oferecer uma boa experiência para o meu candidato? Por quê? Eu vou garantir que o profissional ele vai priorizar oportunidades, então, na minha empresa, consequentemente. Ele vai fazer faz com que a empresa seja reconhecida pela marca empregadora. Então, é onde a pessoa ela vai passar a propagar e falar da minha marca, da minha empresa como um todo. Eu vou atrair os melhores talentos do mercado de forma espontânea. Então, eu tendo uma preocupação com a experiência do candidato, consequentemente, a minha marca ela vai ser forte o suficiente para ela trabalhar sozinha. Então, a minha marca ela vai estar lá, as pessoas vão querer trabalhar na minha empresa. Isso vai ser uma atração espontânea de talentos. E tornar o candidato / colaborador um disseminador da cultura da empresa. E isso aqui eu gosto muito de falar porque é algo que é automático, gente, eu não sei. Mas é algo que acontece no InfoJobs de forma interna, né? A gente tem lá um canal de comunicação, que é uma página no Instagram, que é Somos Todos IJ, que é só a página do InfoJobs. E, consequentemente, faz algumas ações para que instigue a gente, como colaborador, fazer o quê? As publicações. Então, consequentemente, eu publicando que teve uma ação interna e marcando Somos Todos IJ, você concorda comigo que eu estou sendo uma disseminadora da marca da minha empresa? Consequentemente, então, são ações que a gente faz e o mais legal é você ver o colaborador querendo participar. Entendeu? Então, para o colaborador também é muito bacana porque ele tem orgulho daquilo ali que ele está fazendo. Eu sou suspeito para falar porque são 10 anos de InfoJobs. Né? Consequentemente, vesti a camiseta hoje, porque eu tinha que vestir, mas a camiseta já está aqui vestida dentro desses 10 anos. Né? Então, consequentemente, eu virei uma disseminadora. Eu sou uma pessoa que indica outras pessoas o InfoJobs. Então, isso é algo que acaba acontecendo como um todo. Então, é legal a gente, como empresa, ter essa preocupação, porque, consequentemente, a gente vai ter esse retorno do nosso candidato também. E aí, agora, focando 100% nessa parte de recrutamento, para vocês que estão aí no online também, eu acho que é legal a gente prestar bem atenção nisso aqui, pelo seguinte, a gente vai entender como que é tornar o nosso processo seletivo encantador. Por onde a gente começa? Como que a gente faz para que isso se torne, de fato, atrativo para o candidato? Então, primeiro de tudo, a gente precisa definir um perfil ideal de vaga, certo? A gente precisa ser, gente, transparente. A gente precisa proporcionar para o candidato uma experiência positiva daquilo desde o início, colocando informações que, de fato, são verdadeiras, porque o que acontece muito, e vocês vão ver aqui na frente, diante de pesquisas que foram realizadas, que é algo que os candidatos, 35% deles, dizem que desiste de uma vaga em razão a divergências de informação entre proposta e o contato com o recrutador. Então, no momento lá em que é feita a publicação de vaga, na maioria das vezes, a gente coloca alguma informação, mas aí quando chega no momento lá para fazer entrevista com o recrutador, a gente vê que tem divergências de informação, que não é exatamente do jeito que era, ou tem mais informação. Então, a gente precisa ser transparente com o nosso candidato. Fazer um job description de uma forma assertiva, de uma forma direcionada, direta, clara, com que o candidato ele consiga ver as informações da vaga e entender quais são as responsabilidades atreladas ou distribuídas para ele, para aquela função. Então, fazer um job description transparente e com as informações necessárias para aquela função. Solicitar apenas o necessário. A gente sabe muito bem, vocês podem concordar comigo que o que é? Quanto mais informações desnecessárias a gente coloca no processo, maior é o drop-off. As pessoas elas simplesmente desistem de se aplicar para a vaga. Quando ele vai lá, se aplica, e aí ele vê que na primeira etapa ele já tem que fazer o teste de perfil, ele já tem que fazer um teste de português, de inglês. Cara, não vai fazer sentido para mim, né? Faz sentido para vocês também?
Não faz. Então, aqui, quando a gente fala de colocar apenas o necessário, e aí, mais uma vez, a gente vem com uma tecnologia que dá para auxiliar, por quê? A gente consegue montar etapas de processo e a cada etapa a gente vai solicitando para este candidato as informações que, de fato, elas são devidas para aquele momento. Então, de primeiro instante, a única coisa que eu preciso saber do candidato são as informações ali de uma pré-triagem, né, digamos assim. Então, tem informações que são imprescindíveis para a minha vaga. Então, eu quero saber se, sei lá, ele tem disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, e isso é imprescindível. Então, isso é uma pergunta que eu já vou fazer para fazer uma triagem breve ali, né, para eu já ficar em contato com as pessoas que, de fato, já estão de acordo com isso que eu preciso. Mas aí, depois disso, sim, depois que ele entrou, eu mando uma mensagem para ele de boas-vindas para o processo, explico como que vai funcionar as outras etapas, e assim sucessivamente. E aí, 26% dos candidatos, eles dizem que um processo com muitas etapas é o principal ponto negativo do recrutamento, que é, de fato, onde ele não vai se aplicar, que é, de fato, assim, ele abandona o processo, ele não quer nem saber, e aí dificulta a nossa vida de recrutador, que a gente não consegue, de jeito nenhum, encontrar o perfil para fechar aquela vaga. Utilizar, então, os recursos tecnológicos aos nossos favores. E aí, falando de tecnologia como um todo, uma que eu acho que faz mais sentido no momento que a gente está vivendo é o quê? Essa parte de gamificação. O que eu percebo? A gente precisa fazer no nosso processo coisas que o candidato ele fique preso ao nosso processo. Então, a gente tem que usar de artimanhas, né? A gente tem que usar de tecnologia para isso. E a gamificação é uma inovação adotada por essas empresas para tornar o processo ainda mais interessante e interativo. Então, eu posso criar com uma gamificação como que é a simulação, né? Fazer uma simulação de como que é a rotina da minha empresa no formato de jogo. Eu posso, por exemplo, criar pequenas tarefas e oferecer recompensas por elas. E isso, gente, falando no processo seletivo. Né? Então, é algo que vai tornar o meu processo mais atrativo. E os próprios candidatos, 81% deles, acham que o processo seletivo com gamificação é mais atrativo. Porque o que a gente precisa hoje? A gente precisa de coisas que nos estimule. Obrigada. Exatamente, a gente precisa disso, né? Então, eu vou me aplicar. Eu estou vendo que tem um joguinho ali maneiro, eu vou querer fazer, porque isso me estimulou a querer dar continuidade, a terminar a minha candidatura naquela vaga. Então, isso é algo que é bem bacana e a gente tem a tecnologia para isso. E aí, reforçando o que eu disse lá no início sobre feedbacks ágeis e claro, né? Então, a gente precisa dar retorno para essas pessoas. 43% deles dizem que a falta de feedback é o principal fator negativo durante o recrutamento. E aí a gente pegou aqui alguns prints do LinkedIn, que a gente vê o tempo inteiro, né, isso acontecendo, e a gente vê o quanto isso é frustrante para o candidato. Né? Às vezes ali a pessoa está numa busca incessante por uma oportunidade, que ela já se aplicou milhares e milhares de vezes, só que ela não tem nenhum retorno para que seja negativo, né, para acabar com aquela ansiedade ali e ela dar continuidade como um todo no processo. Então, isso é muito importante, a gente tem que ter isso cada vez mais enraizado na gente como pessoa também. Antes mesmo da gente falar de CNPJ, né, como pessoa, colocar no lugar do candidato. Então, você como candidato, você não gostaria de dar um retorno? Então, a gente que está do outro lado da ponta, então fazer também esse trabalho e não deixar faltar esse feedback para o candidato. E aí, fazer com que tudo que a gente fez durante o nosso processo inteiro, ele tenha uma comunicação clara e transparente. Então, fazendo lá um contato automatizado, mesmo antes da entrevista, mesmo antes do processo, e aí a gente vem com tecnologia para fazer esse processo para a gente, em que a gente parametriza e ela faz esse processo automático, uma comunicação personalizada em todo o processo. Então, como eu disse, em todas as etapas a gente consegue fazer uma comunicação com esse candidato, um diálogo diverso, então a gente consegue, seja por uma apresentação, por e-mail, por vídeo, pelo WhatsApp, manter esse diálogo com o candidato e aí a orientação dos próximos passos, ou seja, das próximas etapas. E 39% dessas pessoas consideram a comunicação transparente uma das práticas com maior importância para o recrutamento humanizado. E aí, mais uma vez, a gente volta. É tudo sobre pessoas, né? Então, a gente tem que usar a tecnologia
como fator principal, mas sem perder o lado humano. E aí a gente usa isso, uma vez que a gente consegue trazer isso de forma clara e transparente no nosso processo. Livrar-se das papeladas. A gente sabe que por conta de LGPD e várias outras coisas, a gente não pode nem ter um armazenamento. Ainda existe papelada? Estão trabalhando ainda com muito papel? Aquela olhadinha ali foi ótima. Livrar-se, então, da papelada, então, fazer com que o processo ele se torne 100% digital e online, né? A gente que ainda, empresas que ainda não têm uma tecnologia, que o processo ele ainda acaba sendo manual, a gente sabe que corre o risco de perder informação, corre o risco de perder documentação do candidato. Então, aqui a gente consegue enxergar que, fazendo um processo 100% digital, online, esses erros, essas percas, elas se diminuam, né? Não aconteçam mais. E oferecer um onboard estruturado para o candidato. Então, pensando na parte em que a gente está trazendo o candidato já para a nossa empresa, a gente vai mostrar para ele desde o início o quanto ele é valorizado, né? Desde o início, então, que a gente tem um programa de integração estruturado, com todas as informações da empresa como um todo. E aí a gente vem com uma dica extra, que aí eu convido vocês a apontar o celular de vocês para esse QR Code, para vocês enxergarem como a empresa de vocês, o que os ex-colaboradores e os colaboradores atuais estão falando sobre a sua empresa. Apontando aqui, vocês vão conseguir, já vai levar vocês logo para a página de avaliação, onde vocês vão colocar o nome da empresa de vocês, e vocês vão ver qual que é a nota que vocês têm, qual é a nota que vocês têm e o que as pessoas estão falando sobre a empresa de vocês, sobre a marca de vocês. E isso é muito legal, porque vocês já podem sair daqui com algum insight ou levar para dentro da empresa de vocês sobre essa questão de marca empregadora, sobre o que estão falando. E aí, 76% das pessoas que responderam afirma que consultam páginas de opinião pública e redes sociais antes de se aplicar uma vaga. Conseguiram ver? Está dando certo aí? Vocês nem sabiam disso, né? Olha só, tá vendo? E isso é legal porque a gente consegue ter uma noção da nota como um todo. Então, é 4.2 ou 4.3, a nota máxima é 5, tá? E são ações aí que vocês têm, levar até para o marketing de vocês, levar para outras áreas, para que vocês façam ações internas para melhorar a atração e retenção destes talentos, tá? E aí... É legal ver, gente, eu juro. E aí, como eu disse lá no início, então as pessoas, antes mesmo de se aplicar, eles vão procurar, vão ver nas páginas públicas o que está sendo dito sobre a empresa, que ele vai, talvez, se aplicar ou se candidatar numa vaga, tá? 70% dizem que os profissionais acreditam que a reputação da marca diante dos funcionários é um fator muito importante ou muito importante ao aceitar uma marca de emprego. Então, aqui a gente consegue ver o quão influencia o posicionamento da nossa marca para a gente conseguir atrair pessoas, conseguir reter talentos, tá? E por que, né, um ATS, uma ferramenta de uma tecnologia para recrutamento e seleção, ela facilita a nossa jornada. A gente entendeu e fez uma pesquisa que 98% dos recrutadores reconhecem que a tecnologia para RH ela tem potencial de facilitar a rotina da área e agilizar os processos. Quem usa uma tecnologia, quem usa um software de recrutamento e seleção, eles conquistam, de 19% deles, conquista agilidade e assertividade nas contratações. Então, o processo ele passa a ser mais ágil e mais assertivo, de fato. 17% deles passa a ter velocidade nas publicações. Isso é um ponto que eu gosto de trazer, porque antes da gente ter tecnologia, eu não sei como que é a realidade de vocês hoje, mas a maioria das empresas, o que eles fazem? Sai entrando em site por site para publicar vaga. E aí tem que entrar em site por site para pregar os currículos dessas vagas e fazer análise desse perfil. Olha o tempo que a gente leva para fazer todo esse processo de divulgação e ter que olhar currículo por currículo, sair de um e entrar no outro, né? Com uma tecnologia, que é um ATS mesmo, né, um software, a gente consegue centralizar tudo em um único só lugar. E aí imagina que com um clique a gente consegue direcionar a nossa vaga para até 18 portais de uma única só vez e centralizar tudo em um único só lugar.
Só falando, a gente já consegue aqui perceber a economia de tempo que a gente vai ter, né? Porque a gente centraliza tudo e com um clique eu direciono isso para 18 portais de uma única só vez. Então, a tecnologia hoje é algo que é indispensável para o nosso negócio, no nosso dia a dia. E 16% deles dizem que teve mais precisão e rapidez na análise do currículo, porque a gente consegue fazer um comparativo, a gente consegue olhar mais de um currículo de uma única só vez. A tecnologia ela consegue nos direcionar o currículo que está mais adequado à nossa vaga através de percentual. Então, isso, consequentemente, acontece a partir do momento que a gente usa uma ferramenta adequada para isso. E das pessoas que hoje, né, utilizam a nossa tecnologia, o Pandapé como um todo, eles dizem que encontram mais candidatos adequados à vaga, então a gente consegue... Melhor? E eles informaram, né, a pesquisa ali que a gente fez, o processo como todo, a FEME trouxe para a gente, que eles conseguiram diminuir em 30%. Isso significa que as contratações de perfis passaram a ser mais aderentes. Ou seja, aquela rotatividade gigante que tinha, que acabou, diminuiu em 30% que a gente tinha de ficar contratando, as pessoas entrando e saindo. A gente conseguiu encontrar perfis mais adequados à vaga, né? E aí a gente vem para uma outra frente, né? A gente entendeu o quão é importante a gente ter a experiência do candidato, certo? E aqui a gente vai entender o quão é importante ter o candidato como a peça principal para as tomadas de decisões dentro da empresa. E aí a gente vem com um processo em que, desde lá, né, aí voltando um pouquinho lá no início, na pandemia, a gente teve e a gente viu que essas relações trabalhistas, elas mudaram. Que aí pega o link do que eu disse lá no início, em que as pessoas, elas tiveram um novo comportamento, certo? Elas passaram, né, houve essa grande redefinição, elas tiveram que se adaptar rapidamente a esse novo normal. O novo normal que era só o que a gente falava, né? O novo normal, em 2020. Em 2021, a gente passou por esse processo de reorganização, as pessoas passaram a pensar nessa relação com o trabalho. E aí, em 2022, as pessoas começaram a deixar seus empregos em busca de um novo propósito, então, olhando mais para si. E aí, a gente vem para 2023, que a gente vem no processo de retenção, em que as pessoas estão priorizando bem-estar, satisfação e flexibilidade no trabalho. E aí, quando a gente fala que a gente tem um candidato como o fator principal agora para a tomada de decisões internas, a gente consegue ver que os profissionais, né, que essas aspirações profissionais vai muito além de um salário atrativo, porque a gente já entendeu que o comportamento deles mudou. Então, o que é importante a partir de agora? É o quê? Flexibilidade. Então, a gente sabe que 52% dos colaboradores dizem que políticas de trabalhos flexíveis irão afetar as decisões de permanecer ou não na sua empresa. A gente vem com o olhar de que 70% das empresas que introduziram novas tecnologias de bem-estar e benefícios ou aumentaram a quantidade de programas com esse objetivo. A gente vê que o propósito, as pessoas hoje, 53% deles, dizem que querem que as suas organizações assumam ações sobre questões com as quais se preocupam. Então, hoje eu estou muito mais buscando ali algo que esteja alinhado com os meus princípios, com os meus valores. Aqui a gente vê essa inversão, que não sou eu que tenho que estar adequado ao fit, aos valores da empresa, muito pelo contrário. E aí a gente vê que 82% dos colaboradores dizem que é importante para eles que a organização os vejam como uma pessoa e não como apenas funcionário. E aí a gente vem de um contexto que a gente sabe que isso é uma realidade nossa, na nossa vida como um todo. O que eu percebo falando com os profissionais de RH? As pessoas hoje elas precisam ter uma escuta ativa.
né? A gente como empresa, a gente como um todo. Os candidatos hoje eles estão priorizando muito mais serem ouvidos, eles estão priorizando muito mais permanecer por algo de bom que ele faz, de fato, ele de querer se sentir pertencente do que pelo salário que ele ganha, sabe? Então aqui a gente vê que eu quero hoje estar por eu ser pessoa e não só como apenas profissional. E isso, falando com os recrutadores, isso é algo que está muito vivo e é algo que a gente percebe assim de uma forma muito clara. E aí, 8 em cada 10 pessoas escolheriam a saúde mental e o bem-estar ao invés do sucesso profissional. E aí é engraçado isso, né, gente? Porque, olhando para o meu contexto, né, de antigamente. Hoje eu estou há 10 anos no InfoJobs como um todo. Imagina, quando eu falo com uma galera que é mais nova do que eu, fala, meu Deus, que absurdo, é muito tempo, nossa. E aí a gente vê para a galera de hoje que eles não passam mais de 2 anos dentro de uma empresa. Se a empresa não está de acordo com o que de fato ele quer, ele não vai ficar na empresa. Antigamente eu fui instruída que quanto mais tempo você ficar dentro de uma empresa, melhor para você, né? Eu aprendi assim, pelo menos. Quanto mais tempo você passar, melhor. Hoje, pelo contrário, né? Então, por isso que a gente vê a galera que sai da faculdade, ele já sai querendo muito, certo? E é algo que ele vai buscar, que vai ter que estar de acordo com o que ele quer, de fato, né? E 64% das pessoas pediriam demissão sem outro trabalho em vista se não estivessem satisfeitas. Que aí é a realidade que a gente enfrenta hoje como um todo. Se eu não estou satisfeita, eu prefiro ficar parada, sem trabalho, do que trabalhando num lugar que não está me fazendo bem. Então, aí a gente vê como o comportamento ele mudou. E como que a gente vê tudo isso, né? Como também algo para fazer a atração e a retenção de talentos com foco no colaborador, como o candidato, como fator-chave das minhas tomadas de decisão. A gente inicia um processo lá. Antes mesmo dele se tornar um candidato, eu preciso fazer uma atração, certo? Que aí eu volto falando de marca empregadora, de página de carreiras. Eu preciso fazer um momento de contato, que é conversão, onde eu vou fazer network de talentos. Então, é algo que vai tornar, consequentemente, atrativo. Eu faço, né, o momento em que o candidato ele passa a fazer, né, entrevista, ele vem para a plataforma de recrutamento e seleção, passa ali por um feedback. E aí o momento de encantar é que ele vira funcionário da minha empresa e, consequentemente, é a parte que eu vou fazer o encantamento, que é o quê? Onde eu vou aplicar um PDI, onde eu vou fazer a gestão de talento desse colaborador, que aí o foco vai ser ele mesmo. Aí o foco é no desenvolvimento dessa pessoa dentro da empresa. E a gente tem, mais uma vez, como fazer tudo isso com tecnologia. Então, pensando que eu tenho lá, passei pelo processo de atração e seleção com o ATS, e onde agora eu vou fazer o desenvolvimento desse colaborador com o HCM. Então, eu uso ele como um potencializador de capital humano. Então, ele é uma ferramenta que integra todos os processos de RH, além de organizar e facilitar estratégias relacionadas à gestão de talentos. Então, aqui a ideia é que 80% de economia com os custos de processo de RH. Então, uma vez que eu passo, né, a ter esse processo de gestão de talentos interno através de um HCM, um sistema, eu passo a ter 80% de economia no processo como todo, 50% de redução de rotatividade, porque, de fato, eu vou entender o meu candidato, eu vou fazer um processo de desenvolvimento com ele vai se sentir pertencente e, consequentemente, eu vou reduzir, eu vou fazer com que ele fique na empresa, né? Ele desista ali de pedir demissão ou de sair. E eu tenho 50% menos de tempo investidos em processos operacionais. Então, aqui a gente consegue utilizar a tecnologia para tudo isso. E aí, para acompanhar todo esse movimento, entregar as melhores experiências aos candidatos, colaboradores, os softwares de ATS, certo? E HCM, eles se destacam nisso, que é onde a gente então consegue, com uma única ferramenta, fazer todo esse processo de forma assertiva.
E aí, mais do que nunca, a gente precisa agir, gente. A gente precisa hoje agir de certa forma e fazer, porque quem vai mudar isso sou eu, é você, com o uso de uma tecnologia. É a gente que está na frente desse processo, né? Então, a gente precisa estar alinhado com as necessidades da sociedade como um todo, dos novos talentos e as formas de promover valor, ou seja, é preciso observar e transformar, pensando nos desafios de contratação e retenção. E aí, é claro, a gente tem uma tecnologia completa para impulsionar estes resultados. E então, trazendo como um todo, falando de tecnologia como fator-chave para retenção e atração de talento, a gente chega nesta conclusão. Né? Então, agora eu quero abrir para vocês, entender se vocês têm alguma pergunta, vocês que estão online, se tem alguma pergunta. Esse é o momento da gente trocar. Aqui estão as minhas redes sociais, LinkedIn, a gente pode continuar essa conversa por lá também. Então, nos manter conectados também e dar continuidade nesse assunto. Então, fiquem à vontade se vocês têm alguma pergunta. Tem uma online aqui, posso fazer? Por favor. Tá, mas antes, vamos mandar um abraço para a galera que se identificou. Rio de Janeiro, que legal. Embu das Artes, Portugal, Que Fortaleza, legal. Santo André, Ceará, Indaiatuba, São Paulo capital, Porto Alegre, Serra no Espírito Santo e Curitiba. Que demais, valeu, galera. gente, Obrigado pela audiência. Pela participação. Obrigado por ter se identificado. Esse é um fato que é a realidade do RH, né, gente? Não tem como. Vamos lá, então. Marcos Roberto. É percebido que está acontecendo uma onda de pedidos de desligamento de empresas. Em 2023, 7 milhões. 2024, a tendência continua fomentada pela geração Z, que não quer pressão, responsabilidades, sem retorno de valor. Qual a melhor abordagem em relação a este fenômeno? Como é o nome mesmo? É o Marcos Roberto. Ô Marcos, excelente pergunta, e aí eu acho que enquadra muito dentro do que eu trouxe aqui. Os comportamentos, eles mudaram, Marcos, né? Então, hoje a gente já entendeu que é muito mais importante hoje para o candidato estar num lugar em que ele, de fato, se sinta pertencente. Se é algo que ele não se sente bem mais, não está de acordo com os valores dele, não está de acordo com o que ele acha importante, ele não vai ficar. E aí uma tomada de atitude, algo que a gente possa fazer para mudar isso, é estar também por dentro de tudo que está acontecendo. Então, como um todo, utilizar não só da tecnologia, olhar para dentro de casa e entender o que de fato é importante. Será que eu, como empresa, não preciso rever os meus valores? Será que eu, como empresa, não preciso rever as minhas questões internas para mudar e fazer com que eu consiga fazer a atração desses talentos? Então, eu acho que isso é muito mais uma lição de casa como empresa, da gente olhar também para dentro da nossa corporação e entender se a gente precisa tomar algumas ações internas para que este comportamento mude, para que a gente consiga atrair e reter esses talentos. Perfeito, gente. Alguma pergunta, alguma informação que vocês queiram? Fez sentido tudo isso que eu trouxe para vocês? Por favor. Uhum. Uma questão que está em alta no LinkedIn, né, em outras plataformas, é quanto ao recrutamento em redes sociais. E eu queria ver sua percepção sobre isso, né? Essa tendência que está vindo, se ela vai ficar, se ela é uma boa tendência, até onde a gente pode ir, quais são os limites, sabe? Uhum. Legal, legal. Eu falo muito sobre quando eu estou nos processos de reuniões e fazendo apresentação de plataforma. Hoje a nossa tecnologia ela já é integrada com redes sociais. A gente entende que, dependendo da empresa, o nosso perfil de contratação, essa galera está na rede social. Ela não está no LinkedIn, ela não tá nos canais nos portais de empregos normais, ela está na rede social. Então, isso é algo que eu acredito que chegou de fato e vai permanecer. Porque essa galera da geração Z, essa galera mais jovem, o que estimula eles são as redes. Então, eu acho que a gente, como empresa,
A gente precisa estar em todos os lugares. E as redes sociais é algo que, de fato, a gente já percebeu que este comportamento, e dependendo do perfil de vaga, é algo que torna, assim, atrativo, e a gente vai conseguir contratar muito mais por este canal. Então, eu acho que é algo que chega e vai se perdurar por conta desses novos perfis que vem chegando também. A galera que hoje está começando, ele já vem nas redes sociais, né? A galera já começa na internet e já está assim e está avançando com isso. Então eu acredito que é algo que se mantém, sim. Tá? Por favor. Aproveitando esse gancho, como é que é feita essa integração de sistema do InfoJobs com as redes sociais? Como é que se atrai isso? E aproveitando, já emendando uma segunda, o HCM. Como é que você faz essa coleta de dados? Porque você tem origem de dados em vários lugares. E quais os módulos? Se você integra o RH numa visão 360? Ótima pergunta. Primeiro, sobre essa integração. O InfoJobs Pandapé, ele já tem essa integração. Ou seja, quando a gente passa na parte de divulgação de vaga, a gente tem ali um campo que é redes sociais, certo? Então, nessas redes sociais, eu já tenho lá o X, eu já tenho lá Facebook, eu já tenho lá LinkedIn, né? O LinkedIn, ele aparece 2 vezes, eu já tenho lá o LinkedIn, e tudo isso já é integrado. Então, eu seleciono a opção compartilhar. Então, para a empresa, imagina que ela, tendo a ferramenta já do Pandapé, ela já tem essa integração. Certo? Então, isso é algo que já é da plataforma. Algo que fica de forma simples ali, já integrado. Exatamente. Eu divulgo e direciono para as redes sociais, tá? E aí, a segunda pergunta é do HCM. A gente trabalha, de fato, por módulos, né? E tudo que a gente faz para a gente ter dados, a gente vem com informação. Veio através do LinkedIn, veio através do Pandapé, veio através do Indeed, por exemplo. Então, tudo que faz na plataforma, que o candidato, o processo que ele vem, ou de onde ele vem, fica com a informação. Então, a gente consegue ter todos os dados, independente do canal que ele veio, para a gente também conseguir enxergar de onde está dando mais retorno, o HCM como um todo, quando a gente fala no processo de PDI. Então, desde o momento em que o candidato ele se inscreveu para a minha vaga, ele passou por todas as etapas do meu processo, ele foi para a parte de contratados, e é onde eu vou iniciar o processo dele interno, imagina que tudo isso fica como se fosse um histórico. Então, você, como empresa, você vai conseguir visualizar, porque, sim, todo o ecossistema do RH ele está dentro de uma única ferramenta. Então, a gente consegue iniciar o processo lá na atração e finalizar o processo fazendo o PDI, fazendo a gestão desse talento dentro do HCM. Consegui responder? Fez sentido? Fez sentido. É. Enfim, explorando um pouquinho mais, quais os módulos internos? Você está falando dessa interface com o candidato. E o HCM, ele daí também olha para os processos internos. Isso, aí a gente olha como folha de ponto, a gente olha para a parte de férias, a gente olha para essa parte do desenvolvimento interno como um todo, uma análise tipo de modo geral mesmo. Então, tudo que, claro, a interface com o candidato, mas aí quando eu falo de HCM para a empresa, eu consigo ter esse olhar específico também. Então, essa integração acontece, por exemplo, do Pandapé, fazendo o meu processo de admissão, certo? Eu consigo, da admissão, já direcionar, vamos supor que você usa uma outra folha de pagamento. Eu consigo, através de API, por ser aberta, já fazer essa integração e entregar esse candidato lá para a sua folha de admissão. Então, isso é possível porque a gente tem API aberta para esse tipo de integração. Tá bom? Sentido? Oi? Primeiro, obrigado por compartilhar. E segundo, pensando no processo de atração, admissão e até o inbound, né, trazer essa pessoa para dentro da empresa. Dentro desses processos, já existem ferramentas para diminuir os vieses com tecnologia. Viés de contratação, que a gente conhece os
dezenas de vieses, principalmente com empresas mais tradicionais, etc. Existem processos de tecnologia, ou pelo menos estratégias que você conhece, ou que você já está de olho no processo, na outra ponta, do desligamento? Para reduzir vieses de desligamento? Nossa, legal. Boa pergunta. Dentro do HCM, isso acaba até sendo um módulo do HCM, que é a parte de entrevista de desligamento. O próprio sistema, ele disponibiliza isso. Tá? O HCM, como um todo, ele tem a parte de entrevista de desligamento, já tem essa tecnologia integrada, mas aí pensando nisso para reduzir viés, isso é algo que vem sendo trabalhado, né? Mas a gente consegue fazer entrevista de desligamento de dentro da plataforma mesmo, programar a plataforma para esse processo de entrevista de desligamento. Tá? Tranquilo? Então tá bom. Gente, mais alguma pergunta? Tem várias perguntas aqui no Meu online. Deus, vamos lá. A primeira, Maxine, acredito que seja assim que eu falo o nome, é lá de Portugal. Está perguntando o seguinte: poderíamos utilizar a tecnologia, software do Pandapé para nossa empresa em Portugal? Olha só, a minha vontade era dizer sim, com certeza. Por mais que nós estejamos hoje em mais de 24 países, né, a gente não consegue hoje, neste momento, atender você, Maxine, aí em Portugal. Né? Eu não consigo hoje, a nossa tecnologia não chega, não está ainda para fazer esse atendimento. Mas vamos supor, né, que você precisa de um processo de gerenciamento. É possível, sim, a gente fazer gerenciamento, mas a parte de contratação, com base, hoje não, Maxine, a gente não atende Portugal. Outra pergunta da Raíssa. Vejo muitas pessoas que pós-pandemia preferem o home office, mas também vejo que grande parte prefere o presencial. Hoje temos o formato híbrido, mas é bem difícil agradar a todos. Como saber o melhor formato de trabalho? Uau! Comunicação, gente. Comunicação. A gente só vai saber o que é bom para o outro se a gente perguntar, né? E eu acho que essa é a principal questão. O que vai ser bom para mim, talvez não vai ser bom para você, mas através do diálogo, no momento ali que a gente entende no processo de entrevista, a gente consegue saber o que vai ser importante para o candidato, o que vai ser a preferência dele. Então, eu acho que a comunicação nessa parte tem que ser o fator principal para a gente entender e identificar. Próxima, do Juan Fernando. Quero poder ficar numa empresa tanto tempo, mas eu estou numa empresa que é escancarado que você não cresce se o diretor não gostar de você. Não há possibilidade de crescimento e soube disso na primeira semana. Pretender começar a procurar para frente, devo falar isso na entrevista da próxima empresa? Como que é o nome dele mesmo? Juan, que difícil, hein? Vamos lá, eu não sei nem como te responder para não te enviesar, né? Aí é meio complicado para mim também, mas a partir do momento da primeira semana que você já teve uma percepção que este lugar não tem, né, por oportunidade de crescimento, eu acho que o que é válido é você fazer outras análises do mercado, procurar por outras oportunidades, que você viu que a gente disse aqui. O comportamento das pessoas mudou. O seu comportamento também ele pode ser diferente. Então, procurar por oportunidades que tenham mais a ver com o que você está buscando, que tenha mais a ver com os seus princípios, com os seus valores e outras oportunidades. Então, eu acho que é bacana você fazer essa análise interna, entender se de fato vale a pena você ficar e esperar para que as coisas aconteçam ou tomar a decisão e ir para uma nova oportunidade. E agora, cadê? Adriana, a solução é completa DP e RH ou somente focada no recrutamento? Agora, com o HCM, a gente tem DP e RH. Então, como eu disse, todo o ecossistema do RH ele está dentro dessa tecnologia. Então, a gente inicia no processo de candidatos e a gente faz o desenvolvimento desses candidatos com o HCM. Então, a nossa tecnologia, ela comporta todo o ecossistema do RH. É isso. Gente, mais alguma pergunta aqui? Vamos lá. Aí, ó. Esse processo todo, tanto do recrutamento, a admissão, aí, olhando tanto o ATS quanto o HCM,
como você disse que já é o ecossistema completo, ele já faz integração também com o e-social? Sim, sim. Já tem integrado. Na parte de admissão, por exemplo, a gente tem a validação de documentação, né, para entender ali se o documento está de acordo com o que a gente precisa, e a consulta do e-social para saber se está tudo certo com o PIS, para a gente efetivar a contratação. Então, a ferramenta ela já está alinhada e já desenhada para isso, porque ela é uma ferramenta de admissão digital também. Mas e aí ele envia para o e-social depois que é admitido? Não, na verdade, ele faz a consulta do e-social antes de admitir. Porque aí eu preciso saber se está tudo ok com o PIS para eu poder efetivar a contratação dele. Isso, mas depois você tem que enviar a informação das admissões que houveram, né? Isso faz também. Faz. O sistema ele consegue fazer todo esse processo. E aí, inclusive, depois disso, enviar o documento para assinatura através do nosso assinatura digital, que é o nosso parceiro ClickSign. E no HCM vocês fazem também o cálculo da folha? Isso é algo que, para ser sincera, a gente não faz. Ainda não faz. É que todo esse processo é novo, né? O HCM ele surgiu no final do ano passado. A gente trouxe o HCM no final do ano passado, então a gente está inserindo diversos outros módulos, né? Incluindo no HCM, mas eu acredito que daqui a pouquinho a gente já consiga fazer esse cálculo também dentro do HCM. Tá ótimo, muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. Gente, mais alguma informação? Aí, ó. Olá, bom dia. Bom dia. Trazendo um pouquinho para o lado da saúde mental, eu vi aqui que você trouxe alguns indicadores no comportamento dos novos colaboradores. Aí eu queria saber se hoje o mercado ele está fazendo com que as empresas ela passe a ter um setor pensado justamente nesse cuidado dos profissionais. Ou seja, eu sou psicopedagogo, e na instituição no qual eu trabalho, eu vejo hoje uma necessidade de um psicólogo para ter um olhar institucional dos nossos colaboradores. Você acha que isso pode se tornar uma tendência? Já é? Ou as empresas precisam começar a se organizar para fazer esse tipo de acompanhamento? Nossa, excelente pergunta. E isso é algo que eu vejo que já tem uma mudança expressiva nisso, porque a gente entendeu que sem saúde mental a gente não tem colaborador, né? Não tem como a gente se manter. São ações que já são feitas de forma interna hoje. O InfoJobs, por exemplo, né? Dando um exemplo que é de onde eu estou, que já tem uma preocupação com isso. Então a gente tem parceria com Psicologia Viva, a gente tem parceria com diversos canais em que dá esse auxílio para o colaborador. Então se precisa ali de uma terapia, se precisa de um acompanhamento mais direto, e eu venho percebendo que as empresas eles já estão nessa movimentação, sabe? Porque entenderam que aumentou muito o número de burnout, aumentou muito o número de pessoas que estão sendo afastadas, né, pela Caixa por conta de saúde mental, e aí eles vêm mudando esse comportamento. Então eu acho que daqui para frente isso vai ser algo ainda mais evidente, sabe? Então as empresas que não se preocuparem com isso vão passar a ter outros problemas, sabe? Então eu acho que é algo que vem dessa mudança como um todo de comportamento, sim. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? Tem mais alguma pergunta online? Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Foi muito bom poder trocar. Eu acho que deu para perceber que eu gosto de falar, né? Então, se deixar aqui, eu vou ficar falando e falando e falando. Mas é muito bom. Eu acho que eu aprendo muito mais quando eu tenho essa troca do que o contrário, sabe? Então, eu agradeço pela oportunidade, agradeço o encontro também pelo... Ah lá, surgiu uma pergunta. Ah, gente, eu não quero ir embora. Pode ficar mandando pergunta que eu vou ficar aqui. Última, sem problemas. Do Fabrício. Olá, o sistema se comunica com relógios de ponto para envio de colaboradores, admissão, demissão e coleta de marcações? Esta aplicação também tem a modalidade móvel para acesso de colaboradores, exemplo, espelho de ponto e olerite? Ainda não. Bem precisa, assim. Ainda não, Ricardo. A gente não faz esse espelhamento ainda, mas eu acredito que algo muito em breve possa acontecer e ter dentro da plataforma, tá? Então, mais uma vez, eu queria agradecer, me mantenho à disposição, vamos estar conectados nas redes, precisando de alguma coisa, eu estou à disposição para a gente trocar, tá bom? Muito obrigada.
Bom, vamos lá. Obrigado, Dayana. Muito bom. A galera participou, galera online, galera ao vivo. Obrigado pela presença de vocês.